Durante esse fim de semana de carnaval, a Polícia Militar de São Paulo registrou 162 ocorrências em todo o estado. De acordo com a corporação, os agentes prenderam 35 pessoas e apreenderam 32 celulares. Também foram apreendidos uma arma de fogo e uma arma branca. Ou seja, há um policiamento reforçado, operações identificam, inclusive, muitos criminosos que atuam nesses grandes eventos, e aí tem esse balanço, né? Importante, inclusive, a gente destacar e reforçar isso para a nossa audiência, sobretudo as pessoas que moram aqui em São Paulo ou que vieram passear para curtir o carnaval. Polícia apreendendo 35 pessoas durante o fim de semana e apreenderam celulares roubados, furtados, mas também armas de fogo, viu, Beraldo? Pois é, a gente vê que essa questão da violência é sempre um elemento, não só muito importante, né, que inspira muitos cuidados nesses grandes eventos, mas também é um elemento que prejudica a imagem do Brasil no exterior. E a gente precisa trabalhar urgentemente, não apenas para ter a efetiva redução desses crimes durante os eventos, mas, sobretudo, para que a imagem de um país seguro, que nós ainda não temos, nós ainda não conquistamos e não podemos mentir sobre isso, mas que a gente possa conquistar e vender as nossas conquistas da forma adequada, da forma apropriada. A gente precisa, em cidades que recebem grandes números de turistas, não apenas em eventos como Carnaval, mas durante todo o ano, é o caso de São Paulo, sobretudo porque São Paulo tem um volume de turismo, de turistas de trabalho muito grande, e o caso do Rio de Janeiro também, que aí vem fazer o turismo de passeios, enfim, até turismo ecológico. Essas demandas elas precisam ser atendidas. As delegacias de polícia que atendem os turistas, elas precisam ser bem equipadas, muito eficientes, têm informação. Elas precisam não apenas fazer um trabalho que garanta a segurança do turista, mas que também dê uma assistência muito efetiva e muito rápida caso o turista precise de alguma coisa, caso aconteça alguma coisa. E aí eu lembro, Caniato, como São Paulo tem um volume de turismo de negócios muito grande, toda vez que a gente vê uma cena como vimos agora, não faz muito tempo, de assalto a uma moto na Avenida Faria Lima, isso tem um impacto muito grande na imagem do Brasil no exterior. Porque, além de pegar a pessoa que está visitando ou que virá visitar o Brasil, virá a reuniões em São Paulo, em bancos, em grandes empresas e etc., a gente tem pessoas que vêm a São Paulo tomar decisões se investem ou não no país. Esses investimentos que movimentam a economia, que geram emprego, que ajudam o país a evoluir e que ficam prejudicados por esse tipo de evento. Eventos esses que hoje, com a quantidade de câmeras que temos pela cidade e pela quantidade de celulares, né, que estão sempre ali facilmente acessíveis para gravar cenas do cotidiano que a gente enfrenta, isso acaba se alastrando e causando um dano muito grande à imagem do país. Então, é muito importante que a gente tenha um aprimoramento efetivo, e aí ressalto aqui só para terminar, a estrutura montada pela Prefeitura de São Paulo, que é o Smart Sampa, que algumas figuras da Defensoria Pública queria deixar de férias agora no Carnaval, é o uso da tecnologia para dar segurança aos paulistanos e aos visitantes. Isso tem que ser aprimorado cada vez mais e tem que melhorar em conjunto com o aumento do efetivo, melhores salários, melhores equipamentos, melhores armamentos para a Polícia de São Paulo conseguir fazer o trabalho e conquistar os resultados que todos esperam. Porque o furto e o roubo de celular é um crime muito fácil de ser realizado, né, Mota? Inclusive, é muito difícil da polícia montar um esquema eficiente para evitar esse tipo de crime, que é uma outra abordagem, uma outra estratégia diferente daquela que a gente tem observado de enfrentamento ao crime organizado. Apesar de até ter uma conexão, mas é um crime diferente, né? Ele é muito fácil de ser realizado. Um rapaz, muitas vezes, numa motocicleta, numa bicicleta. E aí o Beraldo menciona a tecnologia, o Smart Sampa,
que em tese tem ajudado muito no processo de conseguir identificar os foragidos, né? Recapturar aqueles que ou saíram do sistema carcerário, não respeitaram a saidinha ou que há mandado de prisão em aberto. Agora, também a tecnologia pode ajudar a identificar e inibir esse tipo de crime. Ou seja, aconteceu alguma coisa na Avenida Paulista, você identifica a pessoa que efetuou aquele tipo de crime e aí facilita e ajuda muito a polícia na identificação e captura desses bandidos, porque são verdadeiras gangues que atuam no roubo de celulares e as investigações, pelo menos aqui na capital, indicam que grande parte desses celulares é vendida para grupos especializados, grupos de estrangeiros que moram, inclusive, aqui em São Paulo. Há um grupo conhecido que atua na região da Santa Efigênia, inclusive. Para fechar você, Mota. São duas coisas importantes. A primeira é deixar a polícia trabalhar. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. A gente sabe que isso é uma coisa complicada hoje no Brasil. O que não falta é gente, instituições, inclusive do próprio Estado, colocando obstáculos ou até mesmo impedindo a polícia de trabalhar. A segunda coisa é aumenta o custo do crime para o criminoso. A gente já ouviu várias vezes, né, as pessoas dizendo que não tem nada demais em roubar o celular, o cara só quer roubar para depois tomar uma cervejinha. Há uma decisão judicial que já tem vários anos dizendo que se o celular for de pequeno valor, não é crime o roubo de celular, né? E se for feito sem violência. Enfim, eu ontem anteontem, fiz uma postagem que deu muita polêmica no Twitter. Deu polêmica pelas razões erradas. Eu fiz a seguinte pergunta: o Brasil precisa de 2 pontos, e dei 3 opções: Trump, Musk e Bukele. Na última vez que eu olhei, pouco antes de entrar no programa, 47 mil pessoas já tinham votado nessa minha enquete. E 61% delas disseram que o Brasil precisa de um Bukele. É lógico, eu não fiz uma pesquisa eleitoral. O que eu perguntei para as pessoas foi: qual é o principal problema? O que é que te incomoda mais? E elas responderam: é o crime. Quando elas escolheram a opção Bukele, o que elas disseram foi: ninguém aguenta mais. Não chega, o Estado não pode mais fechar os olhos e achar que o problema do Brasil é uma tentativa de golpe de Estado ou são senhoras com Bíblia na mão. O problema mais grave e urgente do Brasil é o crime que nos assombra noite e dia. E nós temos, sim, uma polícia que sabe lidar com esse crime. É preciso apenas deixar essa polícia trabalhar e depois, quando o criminoso for preso, ele tem que ficar um bom tempo preso antes de voltar à rua. Importante o Mota ter mencionado, inclusive, essa enquete que ele realizou, porque eu vou trazer um caso, inclusive, assustador que reforça esse cenário que a gente vem analisando semanalmente aqui no programa. Mais um caso de violência em São Paulo. Um mestre de capoeira foi assassinado durante um assalto na madrugada deste domingo em Mauá, cidade da região metropolitana. Eduardo de Souza, de 42 anos, teve a moto roubada e foi baleado pelos criminosos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia militar afirma que a vítima foi encontrada já inconsciente no local do crime. A moto roubada pelos assaltantes foi localizada carbonizada no bairro Jardim Alzira Franco, em Santo André. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o veículo passou por perícia e foi levado ao pátio municipal. O enterro do capoeirista reuniu dezenas de familiares e amigos nesta segunda. Eduardo era professor do tradicional colégio Dante Alighieri, na capital, aqui na região dos Jardins. A escola lamentou a sua morte e disse que o mestre era muito querido e inspirava seus alunos. Você, Luiz Felipe Dávila, notícia triste nesta segunda-feira: professor de capoeira morto em assalto na região metropolitana. E, obviamente, que a gente tem que lembrar também do episódio do instrutor de ciclismo, né, o Vitor Medrado, que morreu no início do mês de fevereiro, nas imediações do Parque do Povo. São
episódios que forçam a gente a refletir sobre o que é preciso ser feito para a gente conseguir mudar essa realidade, né, Dávila? É verdade, Canhata. É mais uma notícia triste nesse acúmulo de tragédias. Você mencionou o professor de ciclismo, agora o professor de capoeira, aí o motociclista. São pessoas todo dia, cidadãos comuns, gente que trabalha, que dá duro, sendo assassinadas por causa da impunidade. E aí não há de se espantar, na enquete aí do Datamota, que o que a população quer mesmo é um Bukele, é uma pessoa linha dura no combate ao crime. Mas linha dura não precisa ser linha dura da arbitrariedade, não. Precisa ser linha dura em fazer cumprir, fazer valer a lei. É isso que nós estamos falando. Infelizmente, o que o governo faz para responder a essa maior preocupação do brasileiro, que é lidar com a violência, é aprovar o pena justa. Algo totalmente desconexo da nossa realidade, das pessoas que perdem vidas, que são roubadas, furtadas diariamente em todas as cidades do Brasil, seja nos bairros ricos, seja nos lugares mais pobres. Isso mostra a epidemia do crime reinando no país. E ao invés de fazer cumprir a pena, manter criminosos na cadeia, o governo apresenta o pena justa, que é para tratar um pouco mais o criminoso com humanidade. É uma desconexão com a realidade e é por isso que cada vez mais a popularidade do governo cai. É um governo que não se importa com a violência que assola a população, parece que não se importa com a inflação e parece que não se importa também com o aumento da taxa de juros. É o brasileiro sendo esmagado pelos juros, pela inflação e pelo crime. Você, Cristiano Beraldo, mais um caso de violência, professor de capoeira, inclusive professor do Dante Alighieri, um colégio tão tradicional, acabou sendo assassinado, tentativa de assalto, e muitos se perguntam, bom, por que essa escalada de violência? Tem muito a ver também com essa impunidade que vocês analisam, destacam e acabam sublinhando todas as semanas aqui no Pingos? Neto, meus sentimentos à família, aos amigos do professor assassinado. A gente tem aí mais uma vítima de um sistema que permitiu ao longo dos anos, ao longo das décadas, que o Brasil se tornasse um país onde a vida nada vale e o crime compensa. E a gente precisa olhar para o que aconteceu com esses assassinos que ontem tiraram a vida de uma pessoa, um pai de família, seus 42 anos, no auge da sua vida, e pegaram uma moto, depois queimaram a moto e foram para casa dormir. Aí eu pergunto, vocês acham que esses dois criminosos perderam o sono em razão da vida? Talvez não tenha sido a única tirada ontem mesmo, durante a noite. Ou será que eles chegaram em casa como mais um dia de trabalho, porque é assim que eles enxergam o cometimento de crime? Eles saem de casa com uma arma na cintura carregada, dispostos a tudo, porque foram formados como cidadãos de um país onde o crime compensa. Esses assassinos, eles estão consolidando uma sociedade que oferece referências múltiplas para pessoas como eles, que crescem vendo o bandido se dar bem. Eles passam a vida vendo no seu entorno o traficante que é aceito como se fosse um igual, um qualquer, o assaltante, o sequestrador, o assassino, todos ali, alguns festejados, andam cheio de capangas na comunidade, são os donos do pedaço. Inspiram uma geração de pessoas absolutamente sem perspectiva na vida. Por quê? Porque não encontram nas escolas condição de terem uma educação que os preparem para a vida. Na escola hoje, o professor é o de menos.
O professor é aquele a ser desrespeitado. Quem manda é o aluno, faz o que quer, vai vestido como quer. Não há referência de moral, de valores e de princípios. E assim chegamos nessa sociedade, onde o governo não entrega desenvolvimento, não entrega ordem, não entrega referências. E aqueles que sobrevivem, quando chegam na idade adulta, veem no crime o caminho para prosperar. Por quê? Menos de 10% dos assassinos são pegos. O Mota conhece as estatísticas. Quantos assaltantes vão em cana? Quando vão em cana, quantos saem na audiência de custódia? Se ficam presos, tem a progressão de regime, tem a saidinha, tem o auxílio reclusão, tem o celular na cadeia para continuarem cometendo crimes. Ora, qual é o desincentivo para não ser criminoso? Não há. Essas pessoas cuja referência é o crime, elas estão fadadas a seguirem o caminho do crime. E eu deixo aqui, para terminar o meu comentário, uma pergunta sincera à nossa audiência. Será que essas pessoas, com tantas referências ruins, desde a infância, será que essas pessoas são recuperáveis? Você, Mota, mais um triste episódio que inclusive reforça o que você descobriu, pelo menos você apresentou aqui há pouco, a partir daquela enquete que você realizou na sua rede social. Para responder à pergunta do Beraldo, as estatísticas que eu conheço dizem que, em média, 8% apenas dos homicídios são esclarecidos. Não significa que em 8% dos casos os autores são presos, não. Significa apenas que os crimes são esclarecidos. A única estatística que eu conheço para assalto diz que 2% dos assaltos são esclarecidos. Para quem não entendeu, deixa eu explicar de outro jeito. A chance de sucesso de um assaltante no Brasil é de 98%. Então, imagina que você pegou suas economias, trabalhou duro, abriu uma pizzaria. A chance dessa pizzaria falir nos primeiros 4 ou 5 anos é de 40%. Aquela pizzaria onde você colocou o seu esforço, o seu dinheiro, o seu sacrifício. Mas se um bandido pega uma arma e resolve assaltar a sua pizzaria, ele tem quase 100% de sucesso. Esse é o resumo do Brasil. A gente vai seguir acompanhando as investigações, a apuração desse episódio. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.